Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana dominada essencialmente pelos dados do mercado de trabalho norte-americano, que acabou por impactar praticamente todo o mercado financeiro durante a passada semana. Começou de imediato os números do ISM manufatureiro a dar alguns sinais de alguma menor crescimento e o começar do arrefecimento no setor manufatureiro norte-americano, que levou de imediato a alguma volatilidade a aumentar nos próprios mercados. Depois, isto a juntar-se a número dos JOLTS, de abertura de novas vagas de emprego, a cair, com um ADP, os números de emprego privado, também em queda, e que culminaram depois com os non-farm payrolls, que não foram assim tão mau quanto o mercado eventualmente temia, apesar de terem saído abaixo das estimativas do mercado. O mercado esperava cerca de 160 mil novos postos de trabalho criados, acabaram por ser anunciados cerca de 143 mil, isto, apesar disso, com uma revisão do número anterior em baixa dos 114 mil para menos de 90 mil novos postos de trabalho. A taxa de desemprego, por outro lado, também saiu em linha com as estimativas, ou seja, a cair de 4,3 para 4,2, depois no mês anterior ter subido de 4,1 para 4,3%. Ora, tudo isto acabou por levar a uma queda forte nas yields obrigacionistas norte-americanas, tanto a 10 anos aqui espelhados, como também nos 2 anos, eventualmente. Tivemos as estimativas, as expectativas do mercado, segundo a FedWatch Tool da CME, que acabaram por terminar a semana a mostrar a probabilidade de cerca de 30% para um corte de 50 pontos base na próxima reunião da Reserva Federal. Isto quando durante a semana, quando os números foram sendo anunciados, chegou a estar numa probabilidade praticamente de 50-50 para um corte de 25 pontos ou para um corte de 50 pontos. Isto ainda no final da semana, quando o mesmo instrumento, o mesmo FedWatch Tool, acaba por mostrar que os mercados estão à espera que até ao final do ano, os mercados dos futuros sobre taxa de juros, estão à espera que até ao final do ano 125 pontos de corte de taxas por parte da Reserva Federal, quando há uma semana atrás esta probabilidade, esta estimativa encontrava-se para apenas 100 pontos percentuais. Isto numa semana também bastante impactada com as fortes quedas continuadas nos preços do petróleo, que esta semana tiveram uma das piores semanas, a pior semana em quase um ano, com o WTI a cair cerca de 7%, um pouco acima, e o Brent, referência para o mercado europeu, a cair cerca de 9%. Na frente, digamos, de bancos centrais, já de reuniões de bancos centrais que começaram já esta semana, tivemos o Banco do Canadá, que cortou a sua taxa de juros pela terceira vez dos 4,50 para os 4,25. Claro que isto deu, digamos aqui, uma pressão em baixa e forte nos mercados acionistas, que negociaram esta semana num sentimento de aversão ao risco. As yields a cair acabaram por ser, sim, um processo de aversão ao risco, ou seja, com a corrida para o mercado obrigacionista, para a compra de obrigações, em detrimento então dos mercados acionistas, ou seja, os investidores de costas voltadas para as ações. Levou, por exemplo, o Eurostoxx, que foi dentro dos principais índices a nível mundial, um dos que menos caiu, caindo apenas digo eu, 4,4%. Já tanto o Nikkei no Japão como o Nasdaq nos Estados Unidos foram dos que mais caíram, quase 6% de queda durante esta semana. Por cá, o PSI, curiosamente, foi dos que menos caiu, teve uma performance bastante melhor do que os restantes pares, com uma perda de 0,6%, isto quando uma Mota-Engil continua a afundar no PSI
e ter uma perda superior a 18% durante esta semana, enquanto a EDP Renováveis voltou também a ser esta semana a empresa mais bem cotada, com um desempenho melhor, ganhando cerca de 6,3%. No mercado cambial, obviamente que o dólar perdeu, o iene ganhou, apesar disso o euro-dólar acabou por ficar um pouco alterado os níveis de abertura. Ele abriu a semana à volta de 1,1050, ligeiramente abaixo, acabou por terminar à volta dos 1,1080, isto numa semana em que com os non-farm payrolls se registou bastante mais volatilidade no preço do euro-dólar. Já o dólar-iene, como vemos por aqui, ou seja, ganhos do iene, esteve num sentido único, com o preço do dólar-iene a cair de cerca dos 146 até aos cerca de 142. Nesta semana, o peso mexicano continuou a perder, embora a um ritmo menor do que aquele que tem sido habitual nas últimas semanas. Caiu apenas 1,3% contra o dólar esta semana. Já o dólar australiano foi a divisa que mais perdeu esta semana, das principais, e que caiu ainda um pouco mais percentualmente do que o próprio peso mexicano contra o dólar, com o preço a cair de 0,68 aproximadamente até aos 0,6660 aos níveis de fecho desta última semana. Para esta semana, os mercados vão estar a olhar principalmente para o Banco Central Europeu, mas também para os dados da inflação nos Estados Unidos e ainda a nível político para o primeiro debate entre Donald Trump e Kamala Harris. Começamos por aí, o debate, estamos a menos de 2 meses das eleições e os mercados vão começar a ficar cada vez mais focados na cena política norte-americana, que neste momento as sondagens até já dão alguma vantagem para a candidata democrata. Vamos ver depois deste debate entre os dois, na terça-feira à noite, tempo americano, o que é que vai surgir e se estas sondagens, as últimas sondagens, vão se manter ou se vão sofrer alguma alteração consoante o resultado dado por esse mesmo debate entre os dois candidatos. Já por outro lado, teremos a inflação, depois os dados do mercado de trabalho serem relativamente inconclusivos face ao próximo corte de taxa de juros. Vamos ter os dados da inflação nos Estados Unidos. Os mercados esperam 0,2% de aumento dos preços a nível mensal, com a taxa de inflação subjacente a manter-se, mas com a taxa de inflação total, a taxa de inflação global, a cair um pouco dos 2,9% para os 2,6%. Uma alteração aqui assim poderá dar, obviamente, aqui mais uma boa orientação relativamente ao que se vai passar na semana seguinte na Reserva Federal. Por fim, temos o Banco Central Europeu, em que o mercado de alguma forma está amplamente à espera de um corte de 25 pontos base para nesta reunião. O BCE na passada reunião também anunciou uma pequena alteração técnica, ou seja, o spread entre a taxa de depósito e a taxa de refinanciamento a cair dos 50 pontos base atualmente para os 15 pontos apenas, ou seja, em dados práticos, se houver um corte de taxa de juros, a taxa de juros que neste momento se encontra no spread 3,75-4,25, 3,75 taxa de depósito, 4,25 de refinanciamento, acabará por cair para os 3,50-3,65, caso haja um corte de 25 pontos e se mantenha esta ideia dos tais 15 pontos de spread entre uma e outra taxa. O mercado vai estar essencialmente a olhar para as projeções do Banco Central Europeu, já que, e também, obviamente, para a comunicação de Christine Lagarde. Eu não acredito que haja uma comunicação muito diferente daquela que ultimamente tem sido, ou seja, sem dar uma orientação futura, mas as projeções do Banco Central Europeu poderão dar alguma pista aos mercados sobre como é que continuarão a ser as próximas reuniões, qual é o ritmo que pode sair do Banco Central Europeu relativamente aos futuros cortes de taxa de juros até ao final do ano, que o mercado espera, além deste, ainda mais outro, e também para 2025.
Bom, e para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios e para a semana cá estarei com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!